noite, pessoal. Agora sim. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Eu vou começar aqui lendo um trechinho de uma notícia que eu acho que é importante para a gente poder começar nosso bate-papo de hoje, que é que os senadores aprovaram um projeto de lei que destina 3 bilhões para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura, manutenção de espaços artísticos e várias ações que a gente vai ter durante a pandemia por conta desse coronavírus que parou o nosso trabalho, paralisou o nosso trabalho. Então, assim, a Lei Aldir Blanc foi sancionada, então é uma vitória, uma comemoração para a gente começar aqui abrindo com notícia boa, porque a gente está precisando. E, junto com isso, eu também vou falar um pouquinho sobre as iniciativas que a gente tem hoje no setor. A gente tem o Fundo Marlene Collet, que também está entregando cestas básicas e cartão de auxílio alimentação para técnicos que se cadastrem. Eles abriram uma primeira leva de cadastros e estão agora na segunda leva e possivelmente vão abrir a terceira para poder ir ajudando e auxiliando sempre a gente que está aí nesse processo de se reinventar nessa quarentena. Junto com esse Fundo Marlene Collet, nós também temos o SATED, que também está entregando cestas básicas. Vocês podem ver aqui embaixo, tem o Fundo Social, @satedsp.org.br, um e-mail de contato para vocês se cadastrarem, falarem um pouquinho da história de vocês e conseguirem também um auxílio. E também o Fundo Yasmine, que é voltado para profissionais da área técnica do backstage de teatro musical. Então, quem quiser se inscrever, as inscrições, os sites estão aqui para vocês darem uma olhada. E para quem não me conhece, para a gente começar o bate-papo de hoje, tem mais uma coisa que eu esqueci. O projeto E-Vivências, que é um projeto pela Secretaria Municipal de Cultura, também está aqui o link, é um projeto que também abarca a função dos técnicos, é só vocês fazerem uma inscrição, tem alguns projetos, algumas coisinhas que a gente precisa preencher que também estão pagando um cachê mínimo para a gente poder sobreviver nesse período. Falando um pouquinho sobre o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a relação de trabalho entre os técnicos e a produção. Eu sou a Joana Pegorari, para quem não me conhece. Eu sou atriz, sou palhaça, sou produtora. Trabalho na área há mais de 15 anos também. Trabalhei bastante com o Alexandre Brasil já. Trabalhei já com a Dora também, em outra função, e estou aqui hoje para comandar esse bate-papo com vocês. Gostaria que os dois se apresentassem. Vamos começar por ordem alfabética, já que a gente tem aqui o Alexandre. Então, Alexandre, fala um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu comecei no teatro nos anos 90, obviamente também como ator, até que chegou um momento que eu também produzia os meus espetáculos, muito jovem, sim, menino de tudo. Eu me lembro que naquela época a gente produzia com páginas amarelas, talvez alguns nem saibam o que é isso. Não tinha nada, não tinha internet como tem hoje, não tinha nada. Até que uma diretora virou um dia para mim e falou: olha, você vai ficar muito bravo comigo, você vai ser um bom ator, você é um produtor que o teatro precisa mais de você como produtor que como ator. Eu fiquei louco um tempo, claro, eu queria estar no palco, mas eu entendi que eu também tinha o mesmo amor pela produção, né? Quando entra o ano 2000, especificamente 2003, eu monto um espetáculo com o Folias da Arte, que foi um divisor de águas na minha vida. Não vou nem falar em relação à importância dele para o teatro brasileiro, para não parecer pedante, para não ficar pedante, porque ficaria, mas que foi Otelo. Ali, de fato, se consolida minha grande paixão por William Shakespeare, que eu já havia sido apresentado a ele de maneira bem profunda pela Edna Ligieri, que é uma pesquisadora, uma diretora aqui de São Paulo, mas o Otelo concretiza
essa minha paixão por Shakespeare, que se tornaria que desembocaria na montagem de 9 peças dele no Brasil. Eu já montei 9 peças do Shakespeare e 50 espetáculos ao todo. Já fiz bastante coisa, com muito amor. E a minha relação com, talvez por ter sido ator, com o teatro, com a produção, ela é muito específica, do ponto de vista que muitas vezes eu que idealizo o projeto e convido as pessoas. Eu estou muito sempre envolvido, e os diretores, os criadores com os quais eu trabalhei foram sempre muito generosos comigo, de permitir que eu participasse sempre muito ativamente de toda a área de criação e etc. Ano passado, por exemplo, fiz 3 espetáculos importantíssimos para todos nós que os fizemos, que foi Frida com a Cristiane Trisserri, Lela com a Malu Berremba e o Conrado Caputo, e Insônia com a companhia Lusco Fusco, do André Guerreiro Lopes e da Jeans Ganzerla, com o nosso talismã, a Helena Inês, e tantos outros artistas maravilhosos. E era um sonho meu montar Tito Andrônico. E Insônia, Titus Macbeth foi a junção dessas 2 peças. O Macbeth, que eu já havia montado com a Regina Galdino em 2008, só a peça, né, inteira. E Titus, que todo mundo dizia para mim, não monte Titus Andrônico. Não monte, será um fracasso, não sei o quê. E foi um êxito para todos nós. Ganhou o prêmio Shell, indicado a vários prêmios. Então, a minha relação com o teatro, eu costumo dizer, eu não sou um empresário de teatro. Eu sou um produtor que busca estar muito ligado à criação das peças, dos artefatos artísticos. Pelo menos é uma tentativa, é uma busca muito profunda minha. Acho que é isso. Né? Dora Leão, vamos lá. Bom, boa noite. Inicialmente queria agradecer a Joana e toda a equipe do Papo da Coxia pelo convite. Prazer estar essa noite com vocês e também encontrar Alexandre online, né? A gente ficou brincando, a gente já se viu por aí, mas a oportunidade de conversar está sendo agora online. Bom, essa ideia, assim, como que eu vim parar um pouco na produção, eu não sou atriz, não sou bailarina, eu venho de uma formação, minha formação originalmente é em economia, eu sou mineira, lá em Belo Horizonte, sempre trabalhando na área de economia, e quando eu vim para São Paulo, que isso tem mais ou menos uns 25 anos, eu comecei a ter contato com a área de cultural a partir do momento que eu trabalhava numa empresa onde eu fazia parte da equipe que selecionava os projetos a serem financiados via lei de incentivo, naquela época, basicamente, Lei Rouanet. Então, foi ali meu primeiro contato com a área cultural, no ponto de vista, né, de trabalho, não de consumo. E, num determinado momento, ali no final dos anos 90, eu tive a oportunidade incrível de conhecer o Estúdio Nova Dança, que era um importante centro de formação e difusão das artes cênicas aqui em São Paulo, localizado ali no Bexiga, e basicamente com a área de dança, que eles atuavam muito, e eu comecei a trabalhar com eles como administradora do espaço, administradora do estúdio, e ali existiam 2 companhias naquela época, e aos poucos eu fui trabalhando, me dedicando também à área de produção, né? Daí... Enfim, aí foi, a partir daquilo ali eu percebi que essa área tinha alguma coisa a mais que me interessava, né? Então, tentei me inteirar um pouco mais da área, fui atrás de estudar, de entender do que se tratava, e realmente falei, é isso que eu quero fazer, eu quero me dedicar a trabalhar com produção, e
A partir disso, realmente aprofundando mais os estudos, tanto do ponto de vista mais generalizado, em um determinado momento, já trabalhando, fiz o meu mestrado, meu doutorado na área de políticas culturais, pensando muito em políticas públicas, na época ainda muito focado em dança. Daí, num determinado momento, eu estruturei a minha empresa, que é a Platô Produções, isso foi ali também no final dos anos 90, início dos anos 2000, e comecei a estabelecer algum trabalho mais frequente, mais constante com grupos independentes. Durante todo esse processo, eu tive também a oportunidade de trabalhar com o setor público, né? Eu passei inicialmente pelo Teatro da USP, fiz toda uma parte de produção no Teatro da USP, logo no início dos anos 2000, mas de novo olhava e falei, não, eu gosto da minha autonomia, vou voltar para a minha produtora. Voltava para a produtora. Em 2012, eu voltei para o Estado e acabei trabalhando na Secretaria da Cultura, fazendo a parte de gerenciamento da virada cultural. Fiz de 2012 a 2015 e depois continuei na Secretaria, trabalhando na área de fomento e difusão, né? Durante todo esse processo também tive a oportunidade de trabalhar como parecerista de editais de financiamento. E tudo isso, assim, o que foi interessante é que esse trânsito entre o poder público e o poder privado me deu a certeza de que eu queria atuar como autônoma na minha produtora, e para lá que eu voltei e estou até hoje. E, enfim, então toda esse desejo mesmo de atuar e de contribuir com a área de produção, mas muito do ponto de vista de um trabalho que possa garantir determinadas continuidades, né? Então, é muito nesse sentido de contribuir com essa continuidade no setor, né? Então, acho que é mais ou menos isso, a gente vai conversando e trocando mais ideias ao longo. Joana, me permita um PS. Claro. O projeto Papo de Cuxé é maravilhoso. Não falei no início. Parabéns a vocês todos por, num momento tão árido, construírem um projeto e realizarem um projeto desses. Parabéns. Uhum. Agradeço muito em nome de todos, são vários profissionais que estão trabalhando aqui para poder gerar conteúdo e para a gente poder ficar mais próximo, como eu estava dizendo mais cedo para vocês, a gente poder se juntar aos nossos pares, né, encontrar e poder caminhar e reinventar o que vai acontecer logo depois dessa pandemia no nosso trabalho, na nossa área. Que estamos com tantas saudades. Com certeza. Pois é. Gente, é o seguinte, tem muita gente que não sabe o que é a produção, porque a produção tem uma gama imensa de possibilidades. É possível vocês falarem para mim, em poucas palavras, o que é a produção num espetáculo? E aí fica à vontade quem quiser começar. Posso começar, Dora? Fica à vontade, Alexandre, por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, a produção está num lugar que é quase um limbo. É um fato. No melhor sentido desse termo, se existe isso, não é pejorativo. Porque o que acontece? A gente tem uma tradição de artistas, dentro de um espetáculo, artistas técnicos. A produção, ela tá. Eu acho que tem uma imagem muito interessante que é assim, as veias do nosso corpo, as veias, os capilares, as veias menores, as artérias, nós estamos nesse organismo que é um espetáculo fazendo esse papel, né? Então esse papel, a partir dele a gente organiza, a gente leva isso tudo para frente, porque existe uma necessidade de o que se quer fazer, viabilizar esse fazer e apresentar esse fazer dentro do teatro, né? Então nós estamos em todos os lugares e não estamos em nenhum. É muito maluco.
é quase bíblico, né? Porque, a produção é onipresente, eu concordo. Porque ela tá, né? Ela é solicitada a todo momento e ao mesmo tempo ela não é, né? Então há de se, dentro dessa tradição que é importante que ela seja aprimorada, mudada desse papel do vilão e do bandido, que a produção que não tá comprando tal coisa, a produção que não quer tal coisa. Não, a produção, calma, né? Em primeiro lugar, existem bons profissionais em qualquer área e maus profissionais. Isso acho que é a primeira distinção que a gente precisa fazer. A partir daí, qual é a posição desse produtor, dessa produtora ou produtor? Né? Como eu disse, eu não sou um homem de negócios. Né? Eu não consigo, daí é uma questão minha, Alexandre Brasil, eu não consigo, em poucas palavras, eu estou terminando, calma. Eu não consigo apenas dizer, eu quero montar esse produto porque eu quero ganhar dinheiro. Faz parte, eu preciso ganhar dinheiro com ele, porque é minha profissão, é meu ofício, antes de tudo. Tem aqueles, que eu tenho vários amigos maravilhosos, que sim, montam espetáculos apenas com o intuito financeiro. E ok, tá tudo certo, né? Primeiro, como eu falei, que lugar essa equipe, esse produtor, essa equipe de produção está, né? E você também, como ator, como técnico, como diretor de cena, operador de som, operador de luz, quer estar com quais perfis de produção, né? Tem gente que se sente melhor de um lado, se sente melhor do outro. Eu acho que o que importa, que é o que eu aprendi com todos os mestres que eu tive, a chance, que a vida me deu a chance de estar, é o resultado do bom teatro. Fazer bom. O resultado final sendo bom teatro, que a gente sabe que é subjetivo, a gente sabe quando é bom, já é um caminho. Agora, nós poderíamos ficar aqui, você falou em poucas palavras, poderíamos ficar aqui 3 dias falando sobre o porque, papel né, da produção. Porque daí né, você vai contar os processos. Cada espetáculo é um processo. E como você é surpreendido. Assim, se você perguntar, Alexandre, você tem 20 e poucos anos de fazendo produção de teatro. Você se surpreende ainda toda vez. Todos os dias dentro de uma produção. Sim. Todas as vezes. Eu acho que também por isso, o tal, como o ator falou, frio na barriga. Se eu não sentir o frio na barriga, eu não entro. Se eu não sou surpreendido, para o bem ou para o mal, como produtor, também eu acho que tem alguma coisa errada, né? Sim. Então, e a questão da produção, o que é muito ligado, volto a falar, a questão do processo, né? O quanto também, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu acho importante. Que a gente vai chegar, acho que talvez em algum momento nisso, mas já adiantando. Por exemplo, tem diretores que querem todo mundo o tempo todo na sala de ensaio. Tem diretores que não fazem dessa forma. É o oposto. Para ele, atrapalha. Sim. Né? É claro que ele tem as reuniões pontuais, mas aquele momento da sala de ensaio é a sala de ensaio. Não quer ver ninguém. Então, mas quem organiza esse? Quer todo mundo ou quer ninguém? Quem que está ali na relação? Eu acho que desde, e a Dora colocou a questão que ela escolhia os projetos, analisava os projetos, desde essa questão burocrática do dinheiro, que sem ele, no mundo que vivemos, nada fazemos, até essa relação pessoal, assim, de chamar uma pessoa num canto e falar, o que está acontecendo? Uma época eu dizia que eu iria colocar nos orçamentos um psicólogo para acompanhar todo o processo.
porque precisava, porque tem gente que precisava. Você vai sendo também um pouco psicólogo, você vai sendo... Eu acho que o importante para concluir é como você também, o produtor, se não é preservar a palavra, mas como você também filtra tudo isso, porque é muita informação, é muita gente, são muitas situações, é muita coisa, é muito forte. Teatro é muito forte. Sim. Teatro é muito absoluto, né? Então as pessoas estão todas no 220 e você está lá, você é o filtro, né? Acho que é isso, bem rasteiramente falando, né? Porque precisa de muito Dora, tempo. Diga, para Joana. você. Eu tenho a visão um pouquinho diferente, eu não acho... eu acho que não tem essa de limbo e nem acho que o produtor é o filtro. Eu acho que, na verdade, assim, eu tento ver a função do produtor e tratar a atuação do produtor, mas do ponto de vista de uma ideia de mediação cultural. Assim, é uma pessoa que ele tem um papel bastante fundamental de atuar como um mediador das relações, né? Talvez essa ideia de filtro que o Alexandre esteja falando tenha a ver com isso, assim. Mas eu gosto de ampliar essa ideia muito no sentido, assim, quando você está atuando com produção, e aí para mim é muito importante entender que é uma profissão, né? Eu não estou produtor, eu sou o produtor, né? Eu não estou fazendo alguma coisa e nas horas vagas eu faço produção. Não, é a minha função, né? É o que eu escolhi para fazer. Então tem muito essa coisa assim, acho que o produtor ele tem um papel fundamental de articulação. É uma pessoa que tem a capacidade de articular pessoas e ideias. E quando você entende essa ideia de articulação, é muito em função de buscar formas de garantir durabilidade das ações, né? Entender o que é aquele fazer artístico que está acontecendo, entender que tipo de pessoas, que tipo de equipe que tem que estar junto fazendo tudo isso e tentar garantir ações de durabilidade, né? Então, de certa forma, quer dizer, essa pessoa, ele é um elo de conexão entre os diferentes agentes que envolvem um fazer artístico, uma ação cultural, né? Então, tanto do ponto de vista dessa interlocução entre artistas, entre técnicos, entre espaços, entre instituições, poder público, poder privado, enfim, essa coisa de articular mesmo, de conectar lé com cré, né? E sempre tentando entender e criar ou tentar achar ações de continuidade, né? Isso, para mim, é muito claro, e no sentido de que para conseguir fazer isso, eu preciso estar constantemente refletindo sobre o que eu estou trabalhando e, principalmente, entender. Eu não consigo produzir coisas que eu não entenda, eu não consigo produzir espetáculos, seja ele o que for, se eu não conseguir entender o que é aquela ideia artística, se eu não conseguir compactuar com aquela ideia, por exemplo. Eu acho que daí não faz sentido, né? Então, parto um pouco desse ponto também. E assim, né, falando dessas fases todas, né, a pessoa que faz o tudo, entre aspas, é um entendimento, para mim, do ponta a ponta mesmo. É a gente entender os processos, os fazeres artísticos de ponta a ponta. Isso não significa que o produtor tem que fazer tudo, muito pelo contrário. Isso significa que ele precisa entender o que é necessário para acontecer o ponta a ponta. E fundamental para mim, planejamento. Acho planejamento uma palavra-chave em produção, porque a ideia da surpresa, eu gosto da surpresa para trazer frescor, mas não para me deixar sem ação. Eu acho que eu acho que a produção tem uma coisa que é bacana, que é isso, quando você consegue pensar no planejamento
e ter ele em mente, você pode ter as surpresas, mas as soluções vão aparecer. Você vai ter condições de achar soluções porque você fez um planejamento onde você ampliou o seu espectro de atuação, né? Então, eu acho que é um pouco, assim, para mim é um pouco esse lugar. E aí, sim, as funções do produtor, ele passa por essas questões de planejamento, de gestão, de acompanhamento, de fechamentos, relatórios, avaliações, enfim, aí todas as etapas. Mas tem essa ideia de conectar as pontas que eu acho que é bem bacana, assim, de pensar. E de uma maneira, às vezes, extremamente sutil. Realmente, ninguém nem precisa saber que eu estou por lá, mas estou com o olhar bastante atento, assim. É um pouco... Eu tenho uma amiga que fala que, às vezes não fala nada, mas presta atenção pra caramba. É verdade. Só sacando e realmente você consegue ter noção do todo, e acho isso fundamental no trabalho. Eu acho que quando você fala dessa organização, desse planejamento, você já puxa um link que eu ia colocar lá na frente, mas eu vou comentar agora, que a gente sempre escolhe alguns profissionais da área técnica para falar um pouco sobre os nossos convidados. E a gente escolheu para falar sobre você, Dora, o Ronaldo Zero, que já trabalhou com você em diversas produções. E ele escreveu um texto que é assim, ele escreveu o seguinte: Dora é, além de uma grande amiga, uma profissional que eu admiro demais. Ela é aquela produtora que antecipa os perrengues e sempre aparece com uma ou duas soluções. Ela está presente em todos os cantos do teatro e isso traz uma enorme segurança. O lema de Dora Leão é I will organize. E aí ele falou para a gente perguntar um pouco por que esse seu lema. E eu já vou perguntar, junto com isso, já também, como é que você escolhe a equipe técnica nas suas produções? Ronaldo, muito obrigada, viu, querido? Beijo. Delícia trabalhar com o Ronaldo, sempre. Não, esse lema é, na verdade, uma piada interna, mas tem muito a ver com essa ideia de que, assim, para mim, nada é impossível. É muito nesse sentido de que, assim, ok, você tem as demandas, me dá as demandas, eu vou atrás das soluções. Isso não significa que a solução precise existir do jeito que você quer. Às vezes não tem a solução, mas é um pouco essa ideia de I will organize, deixa, me dá aqui que eu vou achar a melhor forma disso acontecer e atender às necessidades. Então, é um pouco nesse viés. Mas, enfim, assim, nessa ideia de como escolher a equipe, eu acho que, para mim, tem uma coisa que é fundamental, obviamente, passa pelas características, né, do profissional, pelas especialidades e especificações, porque eu acredito, a gente atua numa área onde temos bastantes especialistas, as pessoas estão especializadas, principalmente na área técnica, né, então não precisamos atuar de maneira, pega alguém ali para quebrar um galho aqui. Não, a gente tem bons profissionais no mercado. Então, assim, eu acho que escolher a equipe tem a ver com isso, com você trabalhar com pessoas que você sabe que têm o conhecimento técnico. E uma coisa que é extremamente importante para mim é parceria, confiança e profissionalismo, respeito. Então, isso são, assim, é o pilar, né? Eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não confio, pessoas que não me respeitam ou que eu não respeito. É impossível. Então, é estabelecer relações de parceria. Para mim, o trabalho backstage ou fora do backstage, o trabalho em produção, o trabalho no setor cultural, o trabalho na área, são trabalhos de parceria. Ninguém faz nada sozinho. A partir do momento que você tem duas pessoas, já é uma equipe, e relações de confiança. Eu acho que isso é fundamental. Deu? Deu. E aí, Alexandre, aproveitando o gancho, já vou falar que a gente também fez a mesma coisa com você, escolheu um profissional que já trabalhou com você para poder falar um pouquinho sobre como foi esse trabalho. Então, quem falou sobre você foi o Matheus Fiorentino, cenotécnico, e ele escreveu o seguinte, ele escreveu: perdi a conta dos trabalhos que fizemos juntos.
Então, esse é o tamanho dessa pessoa para mim, o tamanho de uma vida toda. Vou chorar. Eu queria aproveitar e emendar essa pergunta do Matheus. Espero que o Matheus esteja assistindo a gente. E que você falasse do Matheus e já emendasse um pouco falando sobre a sua pesquisa como produtor, já na área também, para a gente já emendar, que eu acho que passa pela história do como você se encontrou com o Matheus também, enfim. Acho que é um gancho. Então, Matheus, é exatamente isso. Acho que a gente não vai se lembrar quando começou ao certo essa parceria, de tantas que foram, né? Porque desculpa, como a Dora colocou a questão do respeito, da confiança, sem essas questões, não se dá uma parceria. É impossível, né? E o Matheus, eu me lembro, assim, acho que foi no Otelo que a gente fez o primeiro trabalho juntos. E eu me lembro que você, agora, recentemente, de uma Insônia, teve o Matheus perto de você, e eu às vezes dizia, eu conheço já o Matheus, tal coisa, é assim, Sim. tenha paciência, que vai... Porque é maravilhoso quando você tem essa oportunidade de conhecer os trabalhadores, os operários teatrais. Eu acho bonito isso, né? As pessoas que estão com a mão na massa, que estão lá no dia a dia, e essa relação, essa amizade, essa parceria com o Matheus, Matheus salva minha vida, salvou tantas vezes a minha vida, literalmente. Diga, Matheus, olha, tá acontecendo aqui um negócio. Então, onde você tá? Então, você vai pegar seu carro, por favor, e vem aqui pro teatro. Sério. E o Matheus nunca me falou não. Sim. Então é lindo, eu amo o Matheus. Matheus, te amo. E essa relação com a técnica, acaba sendo muito próxima também, né? A gente não tem como dissipar isso. Ó, o Conrado escreveu aqui pra gente, maravilhoso. Se a Lei e Joana estão por perto, eu tô tranquilo. Conrado é suspeito, né? Porque foi amor à primeira vista na nossa última produção. Agradeço, o Conrado tá assistindo a gente. E Ale, fala um pouquinho sobre a sua pesquisa como produtor. Eu acho que, como eu disse, a minha pesquisa, eu acho que está baseada no Shakespeare. Não tem outro caminho, né? Então, desde lá, antes São do quantos Otelo, espetáculos? 9. 9 e 10 com um texto que não era exatamente uma peça de Shakespeare. Falava sobre a mulher dele, que era o relato íntimo de Madame Shakespeare, que eu tive a honra de fazer com Emílio de Biasi, Norma Bengel, saudade de você. Me emociona de verdade. Sim, nós convivemos 6 anos antes dela morrer. Eu fui produtor do último trabalho de Norma, que foi o Dias Felizes, que também foi direção do Emílio de Biasi. Emílio, te amo também, saudade de você. Estou falando te amo para todo mundo. Com a Maria Manuela e a Selma Grey. Só um pessoal fraquinho, né? Estava na equipe. E então a minha relação com Shakespeare começa, evidentemente, lá atrás como ator. Eu cheguei a fazer espetáculo como ator. Mas volto e insisto na questão do Otelo. Quando o Otelo se apresenta para mim, da maneira que se apresentou, que Marco Antônio Rodrigues, que é um gênio, apresenta e coloca o Otelo para o público, e a gente tem aquela reação da população, vamos chamar assim, porque reparava até carro de polícia que as pessoas chamavam porque não tinha mais ingresso. Ali eu vi uma coisa que eu falei, poxa, esse homem de fato ainda mexe demais com as pessoas. Isso a gente está falando de 2003. Daí começou. Daí veio o Mercador de Veneza com o Sérgio Ferrara, a Macbeth com a Regina Galdino dirigindo, A Tempestade, Marcelo Lazzarato,
Ricardo III, direção Marcelo Lazarato, Insônia, com direção do André Guerreiro Lopes, e aí vai, desculpe se eu esqueci algum, que eu esqueci, mas Shakespeare para mim não é montar uma peça, Shakespeare para mim é uma experiência de vida, é muito doido, porque primeiro, que ele me traz muita sorte, é uma coisa doida, e ele me trouxe pessoas incríveis. Eu tive a chance de ser amigo também e ouvir conselhos da Bárbara Eliodora, que foi em relação a Shakespeare, foi nosso grande nome na América do Sul, no mínimo, dizendo no mínimo. Né? Ela sabia demais, tudo, cada verso, cada pedaço da obra dele. E tantas outras, Marcos Daoudi, Zé Roberto Ocheia, que é do Sul, ou seja, todos os grandes nomes, eu fui conseguindo me aproximar através das montagens, e isso foi causando em mim um desejo de também ler cada vez mais a obra dele. Então eu costumo dizer que Shakespeare, para mim, quando está numa prateleira de livraria, eu não leio, é quase uma imagem, assim, um desenho. Eu falo, isso é Shakespeare. Como meio que aconteceu no Relato Íntimo de Madame Shakespeare. No meio, eu peguei o livro... A Cristiane escreveu o que Shakespeare uniu, o homem não separa. Cristiane Tricé, um beijo, Cris. Um beijo, Cris, amada. Então, nenhuma montagem que eu fiz de Shakespeare foi mal sucedida. É uma coisa inacreditável. E volto na questão da experiência de vida, porque mexe com todo mundo da equipe. Mexe em coisas assim... É muito engraçado. Assim, o que ele diz, né, naquela peça que está sendo montada. Assim, eu ouço muito dos atores, dos técnicos. É uma coisa especial. Tem um negócio ali que não é à toa que ele conseguiu atravessar 500 anos, quase 500 anos, etc. Então, ele Luciano tem Quiroli... Luciano, tá? Alexandre com Marco Rodrigues. Marcão Rodrigues é uma dupla que entrou para a história do teatro brasileiro. Meu querido, um grande beijo. Imagine, muito obrigado por palavras tão lindas. Mas sabe o que acontece? Porque daí, Jô, eu respondo, já começo a falar também da questão técnica, né? O Otelo era uma coisa tão linda de se ver, o bastidor, que o que acontecia? Imagina um platô, que nós tínhamos, sei lá, 13 atores, mais uns 10 técnicos. O ator valia, literalmente, a palavra é essa, valia 10%, o operador de luz valia 10%, o outro valia 10%. Ou seja, a gente conseguiu, de maneira inconsciente, uma unidade que não era uma unidade falsa, boba ou ingênua, no sentido de que cada pessoa é uma pessoa, etc. Tal. Mas nós éramos uma irmandade. Assim, a atmosfera que o público sentia quando assistiu o espetáculo, ela estava presente antes. Nós éramos felizes ali na coxia. E não havia, eram raras as exceções. Todo mundo, me parece, que buscava chegar bem. O Alício comentando aqui, os operários do teatro são grandes heróis do teatro, sempre dispostos. Sempre, é verdade. Sempre. Ale, eu vou pegar um gancho na sua fala que você começou a falar sobre a verba, e eu tenho uma pergunta aqui, que como é para o produtor administrar a verba destinada à equipe técnica? Como é para vocês isso? Porque a gente sabe que existem projetos que isso é muito engessado, mas se existe algum padrão, se vocês conseguem enxergar nos projetos
as relações de trabalho em que a gente consegue fazer alguma alteração no projeto por conta de alteração no projeto cenográfico, alteração de figurino, se vocês acham que é possível sempre fazer esse remanejamento, ou como é que vocês conseguem, na descrição do projeto, elaborar o valor do técnico, a verba destinada para o técnico. Aí pode começar com a Lê, mas eu queria que a Dora respondesse também. Okay. A Elisete escreveu 2 produtores maravilhosos e experientes. Obrigada, Eli. Obrigado. Eu acho que, primeiro, tem um aspecto técnico, literalmente, que é o Sindicato dos Artistas. Nós temos uma tabela, né? Onde, curiosamente, os técnicos conquistaram isso. Na maioria das vezes é preciso seguir, tá certíssimo, ter um piso, né? Que às vezes para as outras áreas é mais nebuloso, né? Assim, negociação de cada um, livre negociação, o técnico não tem. O que eu procuro, além dessa questão de já no orçamento colocar esse valor pré-estabelecido, durante o processo. É aquela velha história. Por mais acho incrível o que a Dora falou do planejamento, mas acontecem um milhão de coisas na criação de um cenário, por mais que você tente segurar ali e falar, não foi o que a gente combinou. É um fato. Chega na hora, as coisas vão acontecendo. E daí o que eu procuro, por exemplo, o caso de um diretor de cena, tem lá um valor, mudou muito. Eu vou conversar. Falar, olha, tá aqui. Nós tentamos, a produção tentou ao máximo que ficasse dentro do que foi conversado desde o começo, mas para o bem do espetáculo acabou ficando dessa forma. Como é isso? Daí eu vou ouvi-lo. A partir daí, é possível pedir um remanejamento, por exemplo, uma Secretaria de Cultura? Tem algum lugar que, por acaso, consegue-se diminuir um pouco a verba para passar? Daí se dá um pouco por esse caminho, né? Mas sempre eu busco o bem-estar das pessoas, sobretudo das pessoas que estão no dia a dia de uma temporada. Sim, que são os técnicos. Né? São os técnicos. E os atores, claro. Felizes, né? Os atores. Não estar felizes. Todo mundo já deve, mas quem está lá precisa estar mais feliz ainda. Né? Porque é aquele que vai lá todo dia. Todo dia não, é o que chega primeiro, que vai embora por último. Exatamente, tem essa relação. Né? Sim. Então, eu não sei o que a Dora pensa, eu vou um pouco por esse caminho. Eu acho que assim, eu concordo com o Alexandre nessa questão de você estar seguindo as tabelas, você estruturar isso, porque se tem uma valoração, então acho que esse é da onde você deve partir, com certeza. Óbvio que cada produção vai te levar de uma forma. Tem produções que você tem o dinheiro, está tudo certo, ok, não tem nenhum ajuste. Tem outras que não, que vai faltar dinheiro, exatamente por essas questões também que ele já colocou, que o Ale falou. Mas eu acho que tem uma coisa que é super importante, assim, eu gosto de saber da pessoa a expectativa dela. Né? Normalmente a pessoa fala para mim, qual é a verba que você tem? Eu falei, não é qual é a verba que eu tenho, qual é a sua expectativa? Você vai me dizer quanto custa o seu trabalho. Claro. Assim, porque isso eu acho que me dá para o produtor a noção do tamanho daquilo ali que ele está querendo fazer, ou ele, ou o diretor, enfim, o que for. E o que é super importante é realmente essa negociação acontecer com muita clareza, estabelecer contrato, assinar contrato. Acho que essas coisas dão tranquilidade para os dois lados, né? E acho que são negociações que elas valem para todas as funções dentro das produções, né? Não necessariamente só com a equipe técnica, né? Isso é importante você ter claro isso com os artistas também, enfim, com direção, com tudo, porque a partir do momento que você topou e entrou e a coisa começou a acontecer, o produtor vai ter que administrar esse orçamento.
Vamos combinar que eu não posso chegar no final e falar, acabou o dinheiro, gente, não vou poder pagar. Não vai rolar. Né? Então, acho que tem um pouco tem que ter esse olhar e ter a tranquilidade de, eventualmente, se precisar corrigir a rota no meio do processo, vamos ter que corrigir. Se precisar botar um freio, eu já botei freios em diretores. Eu já disse, olha, até aqui a gente vai, daqui para frente não dá mais para ir. A gente não tem mais condições de... Acabou o dinheiro, o que a gente faz? Né? Então, acho que tem muito, assim, depende do tamanho da produção, depende de onde vem o financiamento, de que forma você estrutura, mas acho fundamental ter essa conversa extremamente clara, extremamente explícita desde o início, e com a equipe técnica também, né? Acho que é fundamental. O combinado não sai caro. Normalmente ele não sai caro. E Dora, eu vou aproveitar que você já estava aí, já tinha embalado na resposta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você trabalha bastante com produções internacionais, né? Eu queria saber se você percebe uma diferença na formação dos técnicos que vêm de fora e como essa relação o produtor também é o que apresenta as duas equipes, a equipe brasileira e a equipe de fora, e como é que você acha que essas equipes se conversam diante da formação que a gente tem dos técnicos aqui no Brasil e a formação dos técnicos que estão chegando com outras produções? Tá. Olha, eu acho que assim, tem várias possibilidades, depende do tamanho da produção. Né? Assim, o que eu percebo de algumas experiências que eu já tive, tem tanto o mesmo funcionamento aqui, por exemplo, às vezes, dependendo da grana que tem, vem uma pessoa que vem para executar, vem um técnico para executar 2, 3 funções, fazendo ali uma dobradinha com direção, enfim. E às vezes vem a equipe inteira, depende muito do tamanho da produção. Quando vem a equipe inteira, eu acho que é bastante nítido a separação. Quem faz o quê? Da mesma forma, por exemplo, quando você vai trabalhar lá fora, dependendo do tamanho do teatro, você consegue identificar. Se o cara é o técnico de som, ele só vai falar com você de som. Você pode perguntar de uma coisa que está do lado dele. It's not my business. Você vai atrás... É real, você vai atrás de quem é o dono da luz. Nossa, essa diferença é imensa com o técnico daqui, né? Exatamente, esse era o ponto. Assim, o que é muito interessante observar é que, independente do tamanho da produção, o que é bacana, muitas vezes você vê que eles vêm para cá sem saber muito bem, né? E achando que está indo, sei lá, está indo para qualquer lugar sem infra, sem nada. E quando chega no Brasil, é só surpresa e é só agradecimento, porque a gente realmente tem equipes foda aqui, com perdão da expressão. A gente consegue... isso é muito legal e, assim, isso tem a ver, de novo, com planejamento. Se você tem uma pré-produção bacana, também na área técnica, esse diálogo com os técnicos lá fora, quando chega aqui, a coisa está muito bem amarrada, né? E é legal deixar super claro, acordou que vai ter a caneta branca, então escreve lá que vai ter a caneta branca. Porque também, às vezes, rola isso. Fala, você não me pediu isso? Não, mas eu preciso disso. Fala, calma, vamos com calma, a gente vai tentar solucionar, mas... Então, assim, agora tem esse lado que é muito bacana, assim, de ver mesmo que eles chegam e saem extremamente agradecidos. Eu tive realmente boas experiências com equipes que saíram do Brasil, assim, falando, a gente tem infraestrutura, a gente tem equipes incríveis, profissionais muito bem formados, muito bem treinados, a gente consegue atender tudo e mais um pouco, assim, desenvolver cenário, uma mania de, não, porque eu preciso levar tal coisa, me manda a foto, me manda a especificação, porque você vai chegar aqui, vai ter uma coisa... Tem bastante cenotécnico assistindo a gente aqui, ó. Não, e assim, é real, você consegue potencializar transporte, essas coisas, construindo aqui.
e a gente realmente constrói e entrega coisas incríveis para eles, né? Sim, então, sim. acho que tem esse lugar que é muito importante quando você está com as produções internacionais, esse momento da pré é super necessário, né? E dependendo aí também, de novo, se é uma produção que a gente consegue ter uma estrutura legal, eu gosto de trabalhar com os coordenadores técnicos, acho importante ter essa triangulação entre a produção, a coordenação técnica, as equipes do teatro com as equipes que vêm de fora, enfim, de uma maneira que a gente consiga deixar o processo, que normalmente é bastante corrido, né, a gente não consegue ficar muito tempo dentro dos espaços com as produções internacionais, deixar esse processo extremamente mais fluido, né, pensando em tempo mesmo, né, tempo, dinheiro, objetividade, enfim. Mas tudo isso para dizer que é sempre muito bacana ver e ouvir o feedback deles quando chega no Brasil e fala, uau, tem alguma coisa aqui incrível, porque muitos deles vêm achando que, sei lá, para onde eles estão indo, entendeu? Mas Nós temos tem uma pergunta aqui, ó. Como produtores, como é ter o controle dos custos de produção sem interferir no trabalho artístico das equipes criativas? Um beijo, Alê, saudades, Marcos Valadão, que mandou também. Quem quer começar respondendo? Pode ser a Lê, acho. Não, ou pode ser Dora? Já estava no Dora embalo? já pode emendar. No embalo. Não, eu acho que, assim, de novo isso, você precisa ter um diálogo e uma proximidade de ponta a ponta mesmo, né? Porque essas relações financeiras, elas têm que estar claras desde o início. Eu não posso administrar um projeto onde o meu diretor não sabe qual é o limite dele, onde o coreógrafo não sabe qual é o limite, onde o ator, a atriz não vai saber quanto ela vai ganhar no final. Então, assim, é ter essa tranquilidade de dar o tom mesmo. Olha, até aqui dá para ir, vamos tentar achar uma outra solução. Ou, olha, isso não é possível fazer com o dinheiro que a gente tem. E isso não significa cortar a criação. Eu acho que não, ao contrário. Eu acho que é uma reflexão cotidiana conjunta para que a gente consiga ter o resultado final bacana para todos os lados, vamos pensar assim. O que você acha, Lê? Eu acho, concordo contigo, e acho que tem uma coisa fundamental que se chama transparência. Sim. Por exemplo, muitas vezes, mesmo dito valor para determinado criador, e isso extrapola demais, eu não tenho problema nenhum em dizer assim, vamos ver o orçamento, porque é dinheiro público. Sim. Não tem problema nenhum em mostrar o orçamento para as pessoas. Então, assim, é o nosso limite. E a Dora falou uma coisa ótima, que assim, isso não significa que a gente não vá tentar viabilizar aquilo de outras maneiras. Existe uma coisa chamada apoio cultural, por exemplo. Sim. Né? Uma época, o Otelo tinha 60. Então, até a rodinha... Porque a gente não tinha patrocínio. A gente tinha, acho que, a segunda edição do Fomento, que era uma ajuda de custo, tal, estava começando o Fomento. Então, a gente teve muito apoio. Então, assim, existia uma coisa chamada apoio cultural. Um acrílico que vai faltar. Vamos tentar arrumar um acrílico. Por que não? Né? Eu não estou te dizendo um não absoluto. Mas, como a Dora disse, eu estou te dizendo, é nosso limite, é o freio. Porque, assim, a gente pode fazer, mas a gente vai ficar devendo as pessoas? Não pode. Sim. Né? Todo mundo que trabalha vai receber. Não é? Então, acho que essa transparência é fundamental nas relações da produção com toda a equipe artística, técnica, de todo mundo. Porque isso, assim, não tem para onde ir, né? Não tem muito pano para manga, né? Eu acho que é um pouco por aí. A transparência também fortalece a confiança no grupo. Perfeito. Sim, o Edson colocou, Edson Muller. Eu, como produtora, eu sempre acreditei que, passando por todas as áreas, eu ia ter um pouco mais de estofo para poder me intitular produtora cultural. Então, assim, eu
passeei um pouco na iluminação, na cenografia, no som, e eu queria saber de vocês, se vocês tiveram um trajeto parecido, e se em algum momento vocês, por um problema ou um momento de desespero, vocês tiveram que entrar em cena ou tiveram que assumir alguma função técnica num espetáculo. Alguma história que vocês se lembrem que vocês tiveram que assumir uma função técnica. Olha... Fala, Dana. Pode falar. Não, olha, eu acho que assim, eu não... Eu sei do que se trata, né? Eu tento entender do que se trata, mas não me arvoro muito a dizer que eu vou fazer tal coisa, né? Assim, eu procuro... Aliás, ao contrário, eu tento não ser necessária em hipótese nenhuma nas questões técnicas, porque certamente eu vou deixar a minha área descoberta, se eu tiver que estar resolvendo alguma questão técnica durante um espetáculo, por exemplo, né? E aí eu acabo correndo risco de deixar a produção descoberta. Então, não. E, assim, que eu me lembre, será que eu já fiz alguma coisa? Não sei. Eu lembro que eu fiz um curso de iluminação com o André Ball, lá nos idos de 1900 bolinha. Foi quando eu comecei a entender alguma coisa mais sobre iluminação e tal, mas nunca para botar a mão na massa nesse sentido, assim. Mas é meio... Eu acho que é ótimo que a Dora colocou, porque é exatamente isso, né? A gente não pode deixar descoberto. Eu acho que, inclusive, eu também parei de atuar por isso, porque era impossível, 15 minutos antes de entrar em cena, alguém que está administrando o espetáculo me falar para mim, olha, tem um problema lá fora. Sim. Né? Mas, não vou negar, que se tiver tudo em ordem, os figurinos é comigo mesmo. Sim, já presenciei isso. Eu amo figurino. A Tatuni, olha, você tá precisando de algumas camareiras? Eu amo as camareiras, os camareiros. Enfim, precisa costurar alguma coisa? Vou costurar, sei costurar, maravilha. adoro, amo figurino, acho. Não sei costurar, Lê, não adianta. Eu ensino, você vai adorar, e é uma terapia. Ótimo, quero aprender. Então, olha, uma pergunta do Rafael aqui, gente. No planejamento, a partir de que momento vocês acham interessante ter a presença da equipe técnica participando do trabalho? A equipe técnica chega na sala de ensaio, a equipe técnica chega em que momento? Posso começar? Por favor. Eu acho que a gente entra naquela questão que eu coloquei. O diretor. O diretor artístico, ele vai dar o nosso tom, por mais que a gente esteja sempre também, como a Dora colocou muito bem a todo momento, no planejamento dessas questões todas. Mas o diretor artístico que dá nosso tom, né? A toada das coisas. Então, volto a falar, tem diretor que não vai querer. Assim, por mais que a gente diga, isso é muito complexo, era melhor ter alguém antes, já, quer dizer, porque é possível, inclusive, no orçamento, tal. Tem diretor que não quer. Tem diretor que não me quer na sala de ensaio. Ele quer ficar ele e os atores. Então, normalmente é a semana de entrada no teatro. Outros, que eu tive uma experiência incrível, que foi a Tempestade, que eu fiz com o Marcelo Lazarato, a gente tinha a equipe toda, acho que um mês antes da estreia. Foi o maior luxo que eu tive na minha vida, que a gente tinha um patrocínio da Eletrobras, e de algumas outras empresas, mas a Eletrobras era a nossa grande patrocinadora. E a gente, assim, os figurinos, olha, Beth Filipek, eu te amo. Tô com saudade de trabalhar com você. Porque eu amo a Beth. A Beth fez, eu acho que nós tínhamos para mais de 50 figurinos. Era uma ópera, assim, no sentido de figurino. Eles estavam prontos há um mês da estreia. Eu nunca vivi isso do direito de falar assim pro Lazarato. Lazarato, hoje com ou sem figurino o ensaio?
ou ensaio, assim, há muitos dias da estreia. Então, a gente teve todo esse suporte, mas, primeiro, o Lazzarato topava e a gente tinha as condições. Vai variar muito de cada trabalho, né? Tem trabalho que a gente vai sentar com o diretor e vai falar, filho, vamos na fé, vamos conversar, daí você conversa com o técnico, se não dá para dar um pulinho para ver, né, alguma coisa antes. Enfim, é essa tal que a gente conversou, essa tal conversa, essa tal negociação. Porque tem trabalho que tem muito pouco dinheiro, não adianta. Sim. E daí a pessoa topou, ok, ela vai, muitas vezes, né, Dora, a pessoa até fala, olha, eu tô aqui no trabalho que eu quero fazer isso, sempre foi meu sonho trabalhar com essas pessoas, me importa, é importante para mim, estando tudo certo num contrato bonitinho, certo. Agora, eu insisto na questão da direção, porque eu já ofereci, não quero. Eu acho que realmente tem essa coisa assim do tamanho mesmo e das condições, né, de cada produção. Mas se você for pensar no mundo ideal, assim, tem determinados momentos que eu acho que seria super importante ter, no mínimo, a coordenação técnica já junto, a partir de alguns processos, né, para que a dinâmica mesmo do fazer artístico e depois desse diálogo com a equipe técnica total fique um pouco mais fluido. E tem outros momentos que, por exemplo, se você não colocar os técnicos na sala de ensaio, vai dar tudo errado. Você tem um exemplo, a última produção do Gerald que eu fiz, se a gente não tivesse os técnicos dentro da sala de ensaio, não ia funcionar, porque eles foram peças fundamentais na operação do espetáculo. Então, sim, eu preciso deles 3 meses de ensaio comigo, 2 meses de ensaio, todos os dias, em todos os momentos, porque eles operavam. Tinha aqueles cabos de aço, dos voos, exatamente, tinha cenas dos voos. Então, tem como, se eu não tiver o técnico ali, eu vou ter problema lá na cena, na frente. Então, acho que cada caso é realmente um caso mesmo, né, assim. Mas, olhando por essas situações ideais, quanto mais cedo você identificar a necessidade e conseguir trazer o técnico para dentro do processo, eu acredito que seja melhor. Sim. Jo, a gente viveu agora no Insônia, Titus Macbeth, eu acho que a gente viveu um pouco isso. Era impossível se os meninos não tivessem entrado antes. Sim. Era muita coisa, era uma instalação. Como que entraria na semana? Eles eram parte daquilo, né? Eram parte do espetáculo, né? Sim, é a questão do ali... técnico-artista, né? Sim. Exatamente. Era e até essa coisa também, se a pessoa precisa se sentir confortável, aquilo, né, eu falei lá no início, se você não se identifica com aquilo que está sendo feito, com as pessoas que estão fazendo, fica difícil de você só chegar no teatro e bater cartão, assim, né? Fica ruim, fica estranho, né? É óbvio que isso muitas vezes deve acontecer, mas eu acho que não é o mais saudável, né? Sim. Pensando assim. Eu adoro ter todo mundo antes. E vocês se preocupam com, assim, tenham cuidado de verificar como é que os técnicos querem ser chamados nas fichas técnicas. Qual o nome do técnico completo, como ele gostaria de ser chamado. Muitos técnicos têm apelido e qual a função que ele gostaria de ser chamado. Eu tenho obsessão com isso. Eu preciso trabalhar na terapia. É verdade. Eu preciso. Sabe por quê? Eu chego ao ponto de ter trabalhado com a pessoa, sei lá, eu trabalhei com a Dora em 10 espetáculos. Eu vou perguntar nos 10 espetáculos: Dora, tá certa a grafia do teu nome? Sei o quê. Eu não consigo não fazer isso. E os técnicos, a mesma coisa. Eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade por exemplo, nesses casos, separar. Assim, para mim é a equipe do trabalho, né? Então, vamos lá, ficha técnica inteira. E precisa valorizar todo mundo. Chega, lembra que eu falo muito com você, Jô, agora dá uma lida você, porque meu olho já está viciado. Vê se está certo.
Conferir Porque eu ficha acho que, técnica é uma coisa que a gente sempre sabe, faz muitas vezes. não, mas eu acho que eu sei a origem da minha mania. Porque erram muito o meu Brasil, a grafia. Meu Brasil é com Z e é de nascença, no meu RG, é de registro. E muitas vezes saiu com S. Quando eu participava, principalmente como ator, e não, eu lia o programa, não era eu. Não me sentia ali. É engraçado. O nome é uma coisa muito absoluta na vida da gente, né? Daí é uma questão que os psicólogos vão responder por quê. Não sou eu, mas eu não me senti. Então, eu acho que isso ficou muito em mim. Então, o nome para mim é sagrado, assim, de conferir a grafia e a função como a pessoa quer ser representada no programa, nas questões de divulgação. Acho que é isso, é fundamental ter esses cuidados também, e às vezes a gente tem autonomia sobre esses programas, sobre essas informações, às vezes não, né? Muitas vezes já mandei a ficha técnica e quando você vê tem lá o nome com fulano, claro. Esse, né? Então tem essa triangulação também que às vezes escapa, né, da nossa autonomia. Mas sim, é fundamental você saber como que a pessoa gostaria de ser apresentado, gostaria de ser acreditado, enfim, são profissionais, não são, né, não estamos ali por acaso. Então, eu acho que isso vale para todas as pontas. Gente, a gente vai finalizar daqui a pouquinho, mas eu queria fazer uma pergunta que subiu aqui no início da nossa live, quando a gente estava conversando, falando sobre como vocês enxergam o panorama da produção neste momento. Como vocês estão pensando as produções para esse momento atual, com Covid e sem vacina? Pergunta da Lu Otília. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente pode conversar sobre ela. É a pergunta de $1 milhão, é a resposta de $1 milhão, né? Isso. Eu acho que a gente, não sei se vocês concordam, acho que a gente está tentando ainda entender o que está acontecendo. Eu estou buscando observar o que está acontecendo na Europa, nas aberturas dos teatros, com aquela questão de tirar lugares, não sei o quê, só que lá é muito diferente daqui, no sentido geral das coisas, né, das questões financeiras de um trabalho. Nesse momento é isso. Para mim, buscando ver, já que nós somos, isso já foi dito 1 milhão de vezes, mas nós somos o setor, talvez um dos setores mais abalados com isso. Nós trabalhamos com concentração de pessoas. Então, no momento em que a concentração de pessoas não é o resultado, pode resultar não apenas um machucadinho na mão, na morte de uma pessoa, se ela se contamina, se ela... Então, sim, é uma equação Einstein, né? Como faz. Ao mesmo tempo, me angustia muito essa necessidade que é legítima, que você abriu falando da aprovação da lei, mas também da gente ter que ficar sendo subsidiado sem conseguir exercer literalmente as nossas funções. É um momento de angústia, né? Mas que precisa ser visto com calma, com otimismo e com criatividade, que é o nosso lugar de fala. Sim. Né? Eu acho que precisa começar de fato virar esse foco para o que a gente faz de melhor, que é ser criativo. Como que se dá isso? Começa com espetáculos na rua, em lugares abertos? Eu não sei ainda, mas estou buscando observar e entender
Como que é, Dora? Eu acho que é, assim, ainda é muita observação mesmo. Acho que a gente ainda não sabe o que pode vir, né? A gente estava falando um pouco antes, né? Uhum. Com que parâmetro a gente vai daqui para frente, né? Porque não tem, no meu entendimento, não tem novo normal, não tem pós-pandemia, não tem, o mundo alterou, a vida alterou. Vamos ter que achar outras ferramentas para lidar com o que vem, né? E não dá para achar que, ok, em setembro acabou, a gente volta ao normal. Acho que não. Acho que temos que ter um pouco de calma, de o olhar atento, mais observando mesmo. E às vezes, confesso que fico preocupada, até, né, o Ale falou, vamos lá, criatividade. Às vezes eu fico muito preocupada com esse peso que fica nas costas do artista, né? O artista é criativo, ele vai achar uma solução. Talvez não, gente. Talvez não. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado agora. Ainda é muito difícil mensurar tudo. Então, talvez a gente ache soluções, talvez não, mas o peso de resolver não pode ser de novo na arte, né? Porque sempre não tem dinheiro, mas o artista é criativo. Não tem política pública, mas o artista é criativo. Acho que temos que ir um pouco mais devagar. Não, só fazendo um PS, né? Não talvez não tenha me colocado de maneira absoluta. Não, eu super entendi, Ale, né? Não é. Eu acho que você colocou super bem. É mesmo uma inquietação que eu tenho carregado nos últimos tempos, assim. Porque assim, eu acho que só completando, Jô, rapidinho. Pode falar. Quando a Dora fala muito bem da questão desse pós, eu também não acredito nessa coisa. Acho que é um outro momento. E um momento que vem junto com um grande trauma em todos nós. Para alguns mais, né? Esse trauma de tudo isso que está acontecendo, para alguns menos, né? Então, como isso é mensurado, é impossível nesse momento. Sim. Quando a Dora fala setembro, não dá para saber. Porque tem gente que talvez fique mais um ano trancado dentro de casa com medo, porque não tem uma vacina ainda. Sim. Né? Não dá para saber. Tem gente que, tudo bem, imagina, vou ao teatro, vou continuar levando a vida. Não sei. Né? Mas que foi um grande golpe para a humanidade, foi. Paralisou o nosso setor, mas paralisou também o mundo inteiro, né? Então a gente também tem que entender um pouco isso. Tinha uma pergunta do Érico aqui, e eu vou buscar ela aqui, ó. Dora, quais as principais diferenças na elaboração de um projeto do setor público e do setor privado? Olha, eu acho que eu não sei se tem diferença assim no sentido de você separar o que é público, o que é privado, assim, o que tem no fazer do projeto, né? Eu acho que tem que olhar para as características. Talvez ele esteja falando de edital, eu acho, né? Acho que é nessa visão de edital. Tem que olhar para as características daquilo que está sendo pedido e desenvolver o projeto entendendo se o que você faz tem a ver com aquilo, né? Se aquele edital que está ali, por exemplo, tem a ver com o seu trabalho e vice-versa, né? Mas a base dos projetos, eu acho que elas são as mesmas, né? Você tem que conseguir ter ali objetividade do que você quer fazer, qual a metodologia que você quer fazer, com que dinheiro, esperando qual o resultado, enfim. Mas para mim o ponto principal de pensar projeto é entender se fazer artístico tem a ver com aquele edital e vice-versa. Acho que é isso. Atendi, Érico? Respondi? Ale, vou emendar em outra pergunta do Érico aqui, que é a importância do investimento público no momento atual. Aqui, ó, qual a importância do investimento público no momento atual?
A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Inclusive, Ale. Eu acho que a outra equação a ser muito bem pensada, porque tem uma. Nós estamos vendo, quando a gente acabou de falar que a pandemia não atinge só o nosso setor, ele atingiu o mundo inteiro, em todos os Uhum. setores. Então nós também temos governos quebrados. Sim. São quebrados, né? O Brasil já não ia bem, economicamente. Né? Já era uma. A gente adora, pode dizer também bem em relação a isso, porque a gente já sentia uma dificuldade cada vez maior de financiamento, porque os dinheiros já estavam complicados. Uhum. Agora, teve até umas manifestações que me ajudem a lembrar, que tinha aquele projeto, para não falar besteira, Arte na Janela, não foi? Que entraram com uma liminar, porque não era para gastar aquele Sim. dinheiro com arte no momento desse. Uhum. Também tem essa resposta ou reação da sociedade. Como ela se dá? No momento extremamente social, extremamente difícil, extremamente agressivo, até diria, nas relações, principalmente Uhum. com a arte, porque foi tudo sendo misturado, né, de uns anos para cá, no Brasil. O artista que é comunista, que é não sei mais o que é e que mama nas tetas do governo, não é isso? Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer, para colocar que olha o tamanho dessa equação. Agora, a importância é porque não é a importância, é o dever Uhum. de um país para com a sua arte, né? Eu digo sempre uma coisa: nenhuma civilização passada ela só é lembrada até hoje, muitas dessas civilizações, pela arte que produziu. Qual que é a primeira coisa que a gente vê? Um vaso da Grécia. Então, sempre foi um dever da civilização, da sociedade daquele momento. Né? Então, Uhum. penso que é um dever, contudo, não politizando, não vou entrar em questões políticas jamais aqui, porque senão daqui a pouco estão me xingando. Nós não temos um governo favorável à nossa atividade. Sim. Né? Então, eu acho que é diálogo, sempre diálogo, por mais difícil que seja. É preciso conseguir, porque senão tá inviável, né? Já estava muito difícil. Vai ficando Uhum. inviável, vai ficando inviável. E daí eu pego o gancho da Dora em relação a artista é criativo, ou pior do que isso, você não precisa de dinheiro, ele pega lá, vai pra praça, porque a gente sabe que alguns pensam assim. Eu Uhum. acho que é pensar o papel do Estado, assim, de garantir políticas de continuidade, né? A gente não pode, Perfeito. independente do momento, eu acho que tem que pensar que é papel do Estado garantir políticas públicas regulares, não é hoje tem, amanhã não tem, né? A Perfeito. gente vive uma coisa que hoje você ganha o edital para o outro não ganhar, e amanhã o outro ganha para você não ganhar. A gente não tem uma política continuada de investimento na área cultural, enfim. Então, acho que é pensar um pouco nesse sentido. E é bem o que o Ale falou, o dinheiro vem assumindo, eles vêm cortando. Com pandemia ou sem pandemia, esse dinheiro já vinha sendo cortado, né? Então, acho que é pensar um pouco nesse viés de uma continuidade, de uma regularidade. E esse cuidado Uhum. que a gente também, eu acho que precisa ter de não tem porque tem a Covid, que também pode virar um pretexto para, né, para tudo.
Né? Não é, acho que nem só para gente. Não é bem por aí. Tudo, né? Sim. Porque sempre né, o povo tem uma desculpa. Então, sim. Agora tem a maior desculpa do mundo, né? É uma pandemia. Mas a gente vai conseguir. Gente, queria agradecer muito vocês de novo. Foi muito bom conversar com vocês. Passaria a noite inteira aqui falando. Adorei, Joana. Wanda, tá. Parabéns, Joana, pela mediação. Você é maravilhosa. Obrigada, Wanda. Parabéns mesmo. Cristiane também um comentário aqui. Parabéns, Papo da Coxia. Parabéns, meu amigo e parceiro Alexandre Brasil. Saudades. Parabéns, Dora Leão. Prazer ouvir tanta experiência e história. Parabéns, Joana Pegorari. Prazer estar com vocês nessa noite fria. Um beijo, Cris. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo. Luciano Quiroli também aqui. Admiro muito vocês. Beijo. Muito obrigada. E o Papo da Coxia é um projeto que a gente iniciou agora nesse período de pandemia e que a gente pretende estender ainda por um tempo, e tem muitos profissionais que estão aqui atrás trabalhando para que esses encontros aconteçam todas as segundas-feiras. Tem uma pergunta, aqui. Se vocês quiserem compartilhar alguma sugestão, crítica para a gente está se reinventando sempre, então pode mandar um e-mail para o Papo da Coxia, papodacoxia@gmail.com. A gente responde, a gente repensa nossas pautas e organiza isso. E queria já deixar a programação da próxima segunda-feira também, que na semana que vem, dia 6, na segunda, às 20 horas, o bate-papo é com a Viviane Ramos, aderecista e artista docente lá das técnicas de palco da SP, Escola de Teatro. Então, ela vem conversar um pouquinho com a gente também, falando um pouquinho sobre formação. E muito obrigada, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom dividir a noite aqui com vocês e pensar a produção, né? Assim, é engraçado porque eu trabalho bastante com produção e às vezes a gente não conhece muitos produtores que trabalham também, porque a gente está sempre em um espetáculo, então... Então, assim, é muito bom esse período também para a gente poder se reconhecer e reencontrar as pessoas que a gente sabe que estão trabalhando e que estão lutando para que a gente mantenha a cultura na ativa aqui em São Paulo e, enfim, e siga trabalhando. Muito obrigada. Oi? A filosofia da produção. Filosofia da produção. Gente, Joana, obrigada. Agradeço também a oportunidade de estar com vocês. Obrigada também, Alê. Muito bom te encontrar de novo. E parabéns pelo Papo da Coxia, porque realmente é super necessário esses encontros. Obrigada. Parabéns, muito obrigado a todos vocês do Papo da Coxia. Que seja um projeto longo, duradouro e que é incrível. Parabéns e muito obrigado pelo convite, pela honra, me sinto muito honrado de fazer parte dessa história do projeto de vocês. Agradecemos o compartilhamento de histórias. Sim, obrigada pelos participantes que assistiram a gente. Um beijo. Dora também, um beijo, Dora, obrigado. Beijo, Ale, beijo, Joana. Obrigada, um beijo, Dora, beijo, Ale. Tchau, tchau, gente. Até mais.